Olá! Hoje é um dia muito especial para nós profissionais de saúde e segurança, porque é comemorado dia 28 de abril, o Dia Mundial de Saúde e Segurança do Trabalho. O mês de abril é um mês voltado à segurança do trabalho, através de várias campanhas e meios de conscientização para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Então, todos os meios de implementações e ações que visam a conscientização dos trabalhadores, dos empregadores para a redução dos números de acidentes é válido neste mês. Desde 2003, a Organização Internacional do Trabalho instituiu o dia de hoje, 28 de abril, como Dia Mundial de Saúde e Segurança, em memória às vítimas de todos os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. E aqui no Brasil, de 2012 a 2020, através do Observatório, houve 21.467 trabalhadores com acidentes fatais. E isso gera uma despesa para o INSS, para a Previdência, de mais de 316 milhões em benefícios de acidentes do trabalho, que é o auxílio doença acidentário. Então, não vamos falar aqui no mérito de toda a dor de um trabalhador acidentado, seja ele de forma fatal ou com a capacidade laborativa reduzida, provisoriamente ou permanentemente, mas é necessário de que todos, tanto os trabalhadores, tenham a conscientização do cumprimento de normas, de regras da organização, tanto também os empregadores em executar as leis trabalhistas de forma para garantir a saúde e segurança do trabalho é fundamental para a preservação da vida e da eficiência do trabalho. Então, existem vários danos que podem ser evitados através da movimentação e de um trabalho de uma equipe voltada à saúde e segurança. E hoje nós temos vários profissionais, e aqui eu não falo sobre cumprimento de lei, eu falo sobre a responsabilidade dos especialistas na atuação de saúde e segurança do trabalho, que podemos dar o exemplo do médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico de enfermagem, o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, profissionais, fisioterapeutas, ergonomistas, educadores físicos que atuam com ergonomia, fonoaudiólogos, psicólogos, enfim, todos os profissionais que atuam de cada área de um determinado nicho, mas que de forma sistêmica contribuem para os dados de redução de acidentes do trabalho. Só que para isso é necessário esse movimento e essa intenção de todos, de todas as chefias, de todos os líderes, de todos os meios, para que sim, as ações vinculadas à saúde e segurança se tornem eficazes. E quando nós falamos em acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, eu como fisioterapeuta, que tenho esse lado da saúde e também ergonomista, essa relação de entendimento, de compreender o trabalho, para realmente entender quais são as falhas de cada atividade, quais são as falhas das tarefas. Nós, da ergonomia, contribuímos muito para a redução de situações que levam a incidentes, acidentes ou doenças. Porque os ergonomistas, eles avaliam as atividades que são realizadas na empresa e determinam quais as condições, e essas condições podem envolver tanto a parte física, as questões cognitivas, né, e organizacionais. Essas três interferências podem sim prejudicar essa relação de acidente do trabalho e doenças ocupacionais. Então, quem me segue no Instagram ou no LinkedIn, viu que o mês de abril eu movimentei com algumas situações em que a ergonomia contribui de forma a prevenir um acidente de trabalho ou doença ocupacional. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu falei sobre a movimentação manual de carga. Quem nunca viu uma situação onde o trabalhador movimenta manualmente uma carga
com acesso de escada, sem utilizar o corrimão. Então, muitas vezes é cobrado a situação de é necessário usar o corrimão, mas ele não tem outra alternativa de movimentar essa carga a não ser essa. Então, a ergonomia ela analisa a atividade, qual é a frequência, se realmente é necessária essa movimentação e cria meios de adaptações para que o trabalhador possa usufruir desse deslocamento com via de acesso utilizando o corrimão. Então, para isso, é feito um estudo, uma identificação e meios de implementar para reduzir essa exposição ao risco de queda, por exemplo, sem utilizar o corrimão. Então, totalmente inadequada essa situação. Ferramentas de trabalho, muitas vezes são ferramentas que estão desgastadas, inapropriadas e contribuem e prejudicam a qualidade do trabalho, gerando riscos aí de adoecimentos, de tendinites, de acidentes cortantes, tá? Pela dificuldade do trabalho. Outra situação é a sobrecarga de trabalho. Então, muitas vezes há essa incompatibilidade entre o trabalho prescrito versus o trabalho real. Então, a ergonomia ela vem para analisar as atividades, o que realmente tem compatibilidade para um trabalho eficiente, seguro e saudável e faz as devidas identificações. Outras situações, a postura forçada, de repente o trabalhador há necessidade de levantamento e manuseio de uma carga ao nível do tornozelo, isso é de forma frequente. Então, será que fazendo um ajuste na altura de pega para que ele não faça essa postura forçada, venha contribuir para que não esteja exposto a um adoecimento do trabalho ou até mesmo um acidente. Situações que envolvem a mudança de temperatura, então ambientes com muito calor gera alguns reflexos no organismo, no corpo humano. Ambientes muito frio geram também respostas do organismo humano, então isso precisa ter um meio de regulamentação, né, para que nessas circunstâncias sejam antecipados alguns riscos e tratados de forma adequada. Situações de manuseio de ferramentas pesadas, de difícil acesso e difícil pega também é outro ponto importante. A falta de capacitação dos trabalhadores. Então, de repente, é uma atividade de uma tarefa simples que, de repente, precisa de pouca capacidade, pouco treinamento, mas às vezes é uma tarefa complexa que exige maior tempo de treinamento, de capacitação, e as falhas nessas situações podem gerar acidentes do trabalho. Então, isso é algo que a ergonomia também precisa ver clareza, se aquele trabalhador realmente entende, tem clareza no objetivo daquela tarefa, se ele tem todas as habilidades para fazer aquela tarefa, e se é preciso um maior tempo de esclarecimento, de treinamento e capacitações. Então, tem algo muito bacana que o professor Hudson deixou para nós ergonomistas aí, é esse vínculo da relação de acidentes do trabalho com a ergonomia. Ele fez um estudo com várias análises de acidentes de vários segmentos e chegou no número de 983 análises de acidentes para identificar se existiam fatores ergonômicos vinculados aos acidentes que aconteceram nesses segmentos. E ele chegou ao número de 41% de acidentes ocorridos com fatores ergonômicos. Então, isso está no livro Um Novo Olhar da Prevenção de Acidentes do Trabalho de Hudson Couto, que é interessante, pois realmente vincula que a ergonomia ela contribui muito para antecipar meios de incidentes e acidentes do trabalho. Então, é muito importante. E falando um pouco mais sobre situações que prejudicam o empregador, que prejudicam a organização quando não são cumpridas as leis, as diretrizes de saúde e segurança, eu vou citar alguns exemplos. Eu não vou falar sobre situações que envolvem o trabalhador diretamente, pois isso é algo muito particular e difícil de gerar algo quantitativo. Porque a dor do outro, a funcionalidade prejudicada, isso envolve emoções e que nós, profissionais, não podemos mensurar quais os danos
sociais, pessoais que esses trabalhadores acidentados têm. Então, o foco aqui hoje é mostrar realmente de fato que existem várias situações que prejudicam a organização. E situações micro, por exemplo, quando você tem um acidente de trabalho, despesas ligadas aos trabalhadores acidentados, despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, então todo esse suporte a empresa ela tem que suprir a necessidade daquele trabalhador que sofreu um acidente de trabalho. Então, por exemplo, um acidente voltado à queimadura com muita gravidade. Muitas vezes na cidade, a rede de plano de saúde não cobre um hospital especializado em queimaduras. Então, a empresa precisa se prontificar a garantir o tratamento adequado daquele trabalhador que sofreu, por exemplo, uma queimadura. Despesas de reabilitação médica e ocupacional, transporte do acidentado durante o tratamento que ele está realizando, seguro do acidente, substituição de mão de obra. Então, sempre quando você tem um acidente, um afastamento do trabalhador, você precisa suprir a necessidade daquela mão de obra. Muitas vezes é um acidente com uma gravidade maior, onde o tempo de afastamento daquele trabalhador automaticamente é necessária a substituição de mão de obra. Muitas vezes isso não acontece, sobrecarregando a equipe e gerando outras situações propensas aí a médio prazo, gerar outros danos, inclusive outros acidentes por sobrecarga. Situações de máquinas e equipamentos, então vamos pensar que um acidente teve envolvimento com máquinas e equipamentos, onde houve o dano daquela máquina, necessitando de manutenção, de compra de novas peças, gerando um retrabalho aí e custos para a organização. Acidentes e incidentes leves, por exemplo. Eu tive um acidente aqui, mas não houve afastamento, porém só essa logística de demandas de tempo na enfermaria, de reparo, de curativo, isso para um trabalho em performance, onde tempo de deslocamento é considerado, isso tudo afeta a condição aí de meios de eficiência no trabalho. Redução da capacidade laborativa do trabalhador, muitas vezes aquele trabalhador por longos períodos em tratamento teve a redução daquela capacidade, ao retornar ao trabalho precisa de adequação do posto de trabalho, então aí o ergonomista, o fisioterapeuta que trabalha diretamente com isso vai poder suprir mais a necessidade, identificar quais os locais que aquele trabalhador pode trabalhar, levando em conta a segurança e a saúde, considerando as restrições funcionais daquele trabalhador, lembrando que no retorno de um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional aí com vínculo de nexo causal, há uma estabilidade de 1 ano, então isso é um assunto que precisa ser sério, levado em consideração toda a capacidade laborativa do trabalhador versus a atividade que ele vai executar. Então, os custos com processos judiciais, indenizações, então isso gera uma energia, envolvimento de várias profissionais para lidar com essas situações que são decorrentes dos acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, pagamento do plano de saúde enquanto o trabalhador recebe aquele auxílio. Enfim, são todos dados pontuados de forma individual nas organizações que possuem números e dados relacionados aos acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Mas agora de forma cumulativa, que é onde realmente nós observamos o grau de maturidade de uma organização, quando falamos nos assuntos de saúde e segurança do trabalho, através dos meios de gestão, do que realmente é feito, nós temos um dado muito importante e que para a empresa isso é sempre muito palpável, que é a consideração do FAP, que é o fator acidentário previdenciário, que é uma forma de tributo, um dos tributos da organização, que nós sabemos que existem vários tributos, então a gestão de custos é muito importante. E o FAP está vinculado o quanto aquela organização possui gestão em saúde e segurança, né, decorrente do quanto ela paga de tributos. Então, como é feito isso? Então, por que eu falo que isso é uma forma geral e que traduz qual o grau de maturidade da organização? Porque através do FAP, do quanto ele paga nesse valor, é que nós podemos entender que se de fato, se a empresa ela tem
muitos acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, a empresa automaticamente vai pagar mais por esse FAP. Em contrapartida, empresas que não têm acidente de trabalho ou que têm um baixo número, ou seja, vão pagar menos. E se esse número é zerado naquele tempo, né, de análise do FAP, ele chega a pagar o mínimo. Então, o que seria isso? O fator acidentário previdenciário é um multiplicador e que as empresas pagam em decorrência dos acidentes que acontecem na organização. Então, as empresas, elas possuem um grau de risco de acordo com a sua atividade, que varia de 1 a 3%. Então, esse valor é fixo. O que vai mudar, então, é esse benefício do FAP. Se eu tenho um FAP onde eu tenho baixo acidente ou 0 acidentes naquele período analisado, eu vou pagar 0,5. E esse 0,5 vai ser multiplicado com o RAT da empresa, ou seja, a empresa é classificada como grau de risco 1, a empresa é classificada como grau de risco 2, grau de risco 3. Então, se eu não tenho acidentes naquele período analisado, eu vou pagar o mínimo 0,5 multiplicado ao grau de risco da empresa. Então, esse é o meu valor fixo do FAP. Lembrando que esse cálculo ele é sempre realizado nos últimos 2 anos de todo o histórico de acidente. Agora, se eu atuo numa organização onde o número de acidentes e de auxílios acidentários é elevado, então automaticamente eu posso levar o meu FAP a 2, que seria o máximo que é pago nesse tributo. Então, aí eu pego o valor de 2 multiplicado pelo grau de risco. Então, eu vou pagar muito, a empresa vai pagar muito em relação aos acidentes, aos auxílios acidentários que acontece naquela organização. Então, o FAP, ele veio aí a partir de 2007, mas gerando impacto mesmo a partir de 2010, onde induzem as organizações a promoverem cada dia mais meios de prevenção. Então, muitas vezes, a área da saúde e segurança do trabalho é vista como um custo. Só que esse custo, quando falamos em FAP, em tributos vinculados à saúde e à segurança do trabalho, o número ele é muito diferente, porque nessa situação de tributos relacionados ao FAP, nós falamos de milhões que a empresa pode pagar, porque quando nós afastamos um trabalhador, quando um trabalhador é afastado, quem paga a conta daquele afastamento somos nós, são os organizadores. Isso é uma forma que a organização tem desse pagamento de tributos para garantir que o INSS realmente tenha condições de arcar com aqueles trabalhadores que estão usufruindo do seguro aí durante o período de tratamento médico. Então, é algo muito importante que cada vez mais que houver investimento em relação à saúde e segurança, o número de acidentes do trabalho, o número de doenças ocupacionais vão sendo reduzidos a ponto de que não há situações de acidentes. Então, por isso que vemos muitas empresas com aqueles trabalhos de 0 acidentes. Por quê? Justamente ligados a esses valores de tributos. Claro que a preservação da vida é o mais importante. É claro que trabalhar com segurança é um valor para todos nós. Trabalhar com saúde é um valor para todos nós. Mas atuar de forma progressiva nessa relação onde há condições de trabalho, há normas aplicadas ao comportamento do trabalhador, ao comportamento da liderança, todos esses fatores acabam gerando dados que eu sempre falo que são intangíveis, que são essas negociações que muitas vezes não são contabilizadas, mas que meios e medidas voltadas à saúde e à segurança do trabalho, através desse trabalho social, educacional, através dos treinamentos, de melhorias das condições de investimentos, garantem que há
uma harmonia desses fatores que a longo prazo, médio e longo prazo serão mensurados. Então, por exemplo, se hoje a empresa tem uma postura diferente, onde através da campanha do Abril Verde, através das ações previstas aí em saúde e segurança, sejam efetivas a partir deste momento, qual vai ser o impacto dessas ações e na redução dos números daqui a 2, 3 anos? Então, para a gente colher frutos através de uma redução de FAP, por exemplo, de repente uma empresa ela pagou o seu último FAP de tributo 1,5, mas ela visualiza pagar 0,5, ela pode, né? São gastos, meios, energias para suprir as necessidades, um trabalho de performance, de alinhamento de áreas, um trabalho árduo, mas que de formiguinha em formiguinha nós vamos mudando essa cultura da empresa, nós vamos fazendo meios de ação, investimentos que, através das medidas implementadas hoje, as medidas que serão identificadas no próximo FAP podem ser, sim, benéficas, de repente uma redução de 1,5 para 1,3, aparentemente parece pouco, mas já vai ser reduzido milhões aí para as contas do empregador. Então, esse é um assunto importante, muito complexo, essa gestão do FAP, onde existem vários profissionais especialistas que lidam diretamente com isso, mas que de forma cumulativa, para avaliar a condição daquela organização, é um fator muito importante na análise e meios de implementação para redução do número de acidentes. Isso faz com que o trabalho tenha valor, que o trabalho seja eficiente, através de respeito de todos os profissionais vinculados à saúde e à segurança do trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e eu estou sempre aqui levantando a bandeira da saúde do trabalhador, principalmente focado na ênfase da ergonomia, porque nós antecipamos muitas condições que envolvem acidentes do trabalho. Então, quem trabalha diretamente com isso sabe o valor da ergonomia quando bem aplicada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E um feliz dia a todos os profissionais vinculados à saúde e segurança do trabalho. Parabéns!